Imagine que você está sentado em um avião comercial, prestes a iniciar um voo de algumas horas. Lá fora, os motores rugem enquanto a aeronave corre pela pista com a força de dezenas de toneladas, se movendo em perfeita sincronia. Você sente o corpo pressionado contra o assento quando o avião deixa o chão e começa a subir. E conforme as luzes da cidade ficam pequenas lá embaixo, algo curioso acontece. Você olha para o monitor de bordo e vê que a velocidade está aumentando, depois diminuindo, depois aumentando de novo. E em determinado momento, mesmo com os motores rugindo, a velocidade indicada no painel parece quase constante, como se o avião estivesse travado em um número específico, mesmo enquanto cruza nuvens, passa por correntes de vento e altera sua altitude inúmeras vezes ao longo do voo. Se você perguntar a um piloto por que isso acontece, ele vai responder que é completamente normal. E mais, que a velocidade real do avião não é, nem de longe, aquela que você imagina ao olhar para a tela. Na verdade, o avião está mudando de velocidade o tempo inteiro e você não percebe. Mas por quê? Como é possível que uma máquina colossamente pesada, movida por motores que queimam toneladas de combustível, varie sua velocidade sem que os passageiros sintam absolutamente nada? E mais intrigante ainda, como o avião sabe qual é a velocidade ideal para cada momento do voo, considerando fatores invisíveis como ar mais denso, ar mais leve, pressão, temperatura e até pequenas partículas que você jamais notaria? Hoje você vai entender o segredo escondido por trás da velocidade dos aviões. Não apenas por que ela muda, mas também como essa velocidade é calculada, porque ela nunca é mostrada da forma que você imagina, e como tudo isso está ligado à aerodinâmica que mantém milhões de pessoas voando todos os dias. E quando você terminar este vídeo, cada voo, cada decolagem, cada turbulência, cada pouso, vai fazer sentido de um jeito completamente novo. O primeiro passo, para entender por que a velocidade do avião parece mudar o tempo todo, é perceber que, ao contrário de um carro, o avião não se move em uma estrada. Não existe algo fixo sob ele. Nada está parado para servir de referência. O avião se move em um fluido, o ar. E o ar é imprevisível, instável, invisível e constantemente em movimento. Ele pode estar vindo contra o avião, empurrando o avião, subindo, descendo, girando ou até mudando de densidade conforme a altitude. Isso cria uma situação única. A velocidade que realmente importa para o avião não é a velocidade em relação ao solo, mas sim a velocidade em relação ao ar que o cerca. E isso abre caminho para uma outra revelação. A velocidade que você vê no monitor, geralmente em quilômetros por hora ou em nós, não é a velocidade que o piloto usa para voar o avião. Ela é apenas uma interpretação aproximada do que está acontecendo. Para o piloto, o que realmente importa é algo chamado velocidade indicada, uma medida extremamente sensível ao fluxo de ar que entra em um instrumento conhecido como tubo de Pitot. Essa velocidade não representa necessariamente o quanto o avião está avançando sobre o mapa. Representa o quanto o ar está batendo contra o avião. E é isso que determina se a aeronave sustenta voo, se perde sustentação, se consome muito combustível ou se precisa corrigir sua rota. Agora imagine que você está correndo contra o vento. Mesmo que você esteja correndo a 10 km/h, se o vento estiver vindo contra você a 10 km/h, a sensação será de estar quase parado. Com o avião é exatamente isso, só que multiplicado por centenas de quilômetros por hora. Quando um vento forte empurra o avião por trás, a velocidade no solo aumenta. Quando o vento vem pela frente, ela diminui. Mas dentro da cabine a velocidade indicada pode continuar igual, e o passageiro não sente nada. O avião está sentindo o ar, não o chão. E isso explica por que você pode fazer uma viagem de volta mais rápida do que a de ida, mesmo com motores idênticos trabalhando exatamente do mesmo jeito. Uma corrente de vento favorável pode acelerar o avião no solo sem que ele mude absolutamente nada do que está fazendo no ar.
Mas essa é apenas a primeira camada da história. A segunda camada envolve algo ainda mais surpreendente: a densidade do ar. Quanto mais alto o avião voa, mais rarefeito se torna o ar. Isso significa que o fluxo de ar nas asas diminui conforme a altitude aumenta. E se o fluxo diminui, a sustentação muda. Se a sustentação muda, a velocidade aerodinâmica precisa mudar também. É por isso que os aviões sobem em um ângulo específico, ajustam potência em momentos precisos e seguem uma espécie de velocidade-alvo que varia de acordo com a altitude, a pressão e até o peso da aeronave naquele exato minuto. Um avião não é uma máquina fixa. Ele se torna mais leve durante o voo porque está queimando combustível, toneladas dele. Um Boeing 777 pode queimar mais de 8 toneladas em 1 hora. Isso significa que o peso da aeronave muda. E se o peso muda, a velocidade mínima segura muda também. Tudo está conectado. Existe ainda outra revelação que poucos passageiros conhecem. O avião possui limites de velocidade que não têm nada a ver com o que você vê no monitor. Esses limites são estruturais. O avião não pode exceder certas velocidades porque o ar, quando comprimido a altitudes muito altas, gera ondas de choque que podem afetar a estrutura e os sistemas de controle. Por isso, os aviões aceleram durante a subida, estabilizam em um número aparentemente fixo e só depois mudam a configuração para cruzar longas distâncias com o mínimo consumo possível de combustível. E mesmo que os motores continuem produzindo empuxo, o avião pode não aumentar sua velocidade no solo, porque o ar ao redor pode estar mais frio, mais quente, mais leve, mais denso ou simplesmente se movendo em outra direção. O passageiro vê números flutuando. O piloto vê apenas a aerodinâmica funcionando. Mas talvez o ponto mais fascinante seja a forma como o avião muda de velocidade sem que você perceba fisicamente. Em um carro, qualquer variação de aceleração pressiona o corpo, empurra para frente, para trás. Em um avião, isso quase nunca acontece porque as mudanças de velocidade são suaves, distribuídas ao longo de dezenas de segundos ou minutos, e porque o movimento acontece em um fluido tridimensional, onde não há atrito repentino como o que existe nos pneus contra o asfalto. Quando o avião reduz a velocidade em altitude de cruzeiro, ele simplesmente ajusta o ângulo de ataque e a potência dos motores. O corpo do passageiro não sente nada, porque não existe um ponto fixo de referência que puxe o movimento. Você está se movendo junto com o avião e com o ar ao redor dele. Tudo acontece em harmonia. Tudo acontece sem que o corpo perceba. É aqui que surge a grande virada do vídeo. Entender que a velocidade real de um avião nunca é apenas um número. É um conjunto de números. Existem pelo menos 5 velocidades, diferentes, sendo monitoradas ao mesmo tempo, cada uma com um propósito específico. A velocidade no solo indica o deslocamento em relação ao mapa. A velocidade indicada mostra a força do ar na estrutura. A velocidade verdadeira mostra a velocidade real no ar. A velocidade calibrada corrige erros do tubo de Pitot. E a velocidade Mach é usada para evitar ultrapassar o limite aerodinâmico da estrutura. Nenhum desses números, isoladamente, conta toda a história. Mas todos, juntos, compõem o que mantém você seguro, estável e no caminho certo pelo céu. Agora imagine que você está em um voo transatlântico. Você olha a tela e vê que a aeronave está a 850 km/h. Mas, na verdade, o avião está voando a 920 km/h em relação ao ar, enfrentando um vento contrário de 70 km/h. Ou talvez esteja voando a 820 km/h, mas com um vento de cauda de 100 km/h, acelerando no solo a mais de 900 km/h. Você não sente nada, porque não há referência externa. Você está dentro de um sistema em movimento. E dentro desse sistema, nada muda para o seu corpo, a menos que o movimento mude em relação ao ar ao redor. É por isso que você sente turbulência, mas não sente vento contrário. Você sente o movimento do fluido,
não a velocidade absoluta. Mas aqui vai um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante. Mesmo depois de décadas de evolução tecnológica, computadores avançados, radares precisos, sistemas automáticos e sensores digitais, o que realmente determina a velocidade segura de um avião ainda é a mesma coisa que determinava o voo de aviões da década de 1950, o comportamento do ar passando pelas asas. A física não mudou, a forma como entendemos o ar não mudou, e a maneira como o avião responde ao fluxo de ar também não. A tecnologia refinou, otimizou e automatizou tudo isso, mas o coração da operação continua sendo a aerodinâmica básica, a mesma que fez os primeiros aviões do mundo saírem do chão, a mesma que faz um avião moderno pousar com precisão milimétrica em uma pista iluminada nas profundezas da madrugada. E isso nos leva ao clímax da história, a compreensão de que o avião está sempre lutando contra um inimigo invisível, o ar, e ao mesmo tempo usando esse mesmo inimigo como aliado absoluto. Quando o avião sobe, ele precisa mais de velocidade aerodinâmica porque o ar fica leve e fino. Quando ele desce, ele reduz a velocidade porque o ar fica grosso e pesado. Quando ele enfrenta vento frontal, ele compensa com mais potência. Quando recebe vento de cauda, ele economiza combustível. Quando precisa manter a estrutura segura, ele segue limites que não aparecem no monitor de passageiros. Todas essas mudanças acontecem como uma dança silenciosa entre engenharia, física e natureza. Uma dança que você não percebe, mas que está acontecendo a cada segundo. E da próxima vez que você estiver sentado ao lado da janela, olhando as nuvens passarem sem pressa, enquanto o painel informa velocidades que parecem subir e descer sem lógica alguma, lembre-se de que o avião não está simplesmente se movendo. Ele está negociando constantemente com o próprio ar, está equilibrando forças invisíveis, fazendo ajustes quase imperceptíveis, tomando decisões aerodinâmicas que você nunca vê, mas que mantêm sua viagem segura, confortável e eficiente. A velocidade que você vê é apenas a superfície de uma história muito maior. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Qual velocidade você sempre pensou que era a real no avião, a que aparece na tela, a que o piloto fala, ou nenhuma delas? E se esse tipo de explicação te ajuda a enxergar o mundo com mais curiosidade, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais a continuar trazendo vídeos que revelam o que existe por trás das coisas que usamos todos os dias, mas raramente paramos para pensar.